Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou a administradora da página, e eu vou recomeçar agora os stories do meu cursinho, porque eu tive alguns problemas com o celular e, enfim, eu fiquei rouca durante muito tempo, e é isso que vai acontecer agora, mas... Bom, enfim, começando do começo, acho. Eu fiz Poliedro Paraíso, aqui em São Paulo. Eu fiz um ano de cursinho, eu fiz cursinho em 2018. E, assim, o poliedro em si é um cursinho bom para revisão. Eu acho que ele é um bom cursinho para uma pessoa que já tem uma boa base, assim, do ensino médio ou de outros cursinhos e precisa daquela última revisão, sabe? Aquele negócio, aquele puxadão final para te jogar pra faculdade. Então, eu acho que isso foi bastante útil. O poliedro, assim, eu não gostava muito do clima da sala. Eu achava muito competitivo, o pessoal era meio fechado, não, ninguém era muito participativo na aula. Eu não sei, eu não me sentia tão confortável, mas os professores eram muito bons, então eu achei que compensou até. Então, assim, se você não se importa muito com o clima da sala, com muita pressão, eu acho que é um bom cursinho. Enfim, e eu fiz curso fora também, do poliedro. Eu precisava de muita ajuda em redação. Eu sempre fui meio ruim em humanas, então redação sempre pegou bastante pra mim, eu sempre fui muito mal. E eu precisei dessa ajudinha em redação extra, assim. E eu fiz Adriano Chan, que é na Paulista. Que era pertinho do cursinho, eu podia ir andando à noite. Bom, eu tô aqui olhando pra lista. Então, exercícios. Como é que eu fazia com os meus exercícios no cursinho? Eu via quais exercícios os professores recomendavam. Eles geralmente passavam uma lista ou recomendavam os exercícios das próprias apostilas. E eu geralmente selecionava alguns exercícios, os mais difíceis. Geralmente eu acabava fazendo FUVEST, ITA, IME, algumas outras escolas militares e Unifesp, geralmente também. Enem eu fazia pouco, porque os exercícios do Enem geralmente não são muito difíceis. E eu gostava mais de fazer Enem. Como os exercícios não são difíceis, o problema do Enem é rapidez. Então eu treinava isso mais nos simulados do Enem do que nas listas de exercício mesmo. Eu achava que ficava melhor. Quanto à matéria atrasada, eu tinha muita matéria atrasada. Tipo, eu terminei o cursinho, eu tinha alguns livros que eu nem tinha tirado do plástico. Acontece, gente, é normal, tá? Eu tinha muita matéria atrasada e eu lembro que nessa época do ano, assim, nas férias, eu cheguei pra minha orientadora educacional, que tem no Poliedro esse apoio, né? E eu usava bastante. Eu cheguei pra minha orientadora educacional e falei pra ela, meu Deus, o que que eu faço, assim? E a solução que eu e ela achamos, assim, foi começar do zero. Então eu joguei toda essa matéria fora e continuei a minha vida, assim. Menos aquelas coisas que eu tinha muita dificuldade, mas de forma geral eu sempre priorizava aquilo que eu tinha muita dificuldade. Então não sobrou muita coisa que eu tinha muita dificuldade pra resolver, sabe? Aí eu fiz durante as férias. Nas férias, eu passei, na verdade, a maioria do tempo sem estudar, apesar de não ser isso que eu gostaria de ter feito durante o meu cursinho. Aí chegou na última semana, eu comecei a entrar em pânico. Porque eu achei que eu não ia passar, porque eu não estudei nas férias e. É. Deu um bem leve desespero. É normal, é relativamente normal não estudar nas férias. Se você tá muito cansado, eu acho que é um bom tempo pra você descansar, sabe? Então, eu vendo hoje, eu não ficaria tão desesperada e me deixaria descansar. Assim, sem esse desespero. Eu deixaria minha mente mais leve. Quanto ao cronograma de estudos,
Eu tentei fazer cronograma de estudos várias vezes, também com o orientador educacional do Poliedro, mas eu nunca segui. Porque eu não consigo seguir cronogramas, assim, isso é muito particular meu, eu sou uma pessoa muito desorganizada. E pra mim, cronograma não funciona muito bem, assim. Eu, sabe, eu não gostava. Às vezes eu tava afim de estudar uma coisa que não tava no meu cronograma naquele dia, sabe? E eu não gostava de ter um cronograma me prendendo. Eu achava que isso meio que me atrapalhava às vezes. Então eu só, tipo, usava os horários como uma base, porque você organiza, né, mais tempo para a matéria que você tem mais dificuldade. Então eu usava isso como base e mudava os dias para que eu conseguisse fazer o meu próprio esquema de estudos, assim, para eu estudar o que eu tava com vontade no dia que eu tava com vontade. Porque, sei lá, eu particularmente, assim, sei lá, se eu tivesse, assim, numa aula integral, eu saía do poliedro, vai, umas 6 da tarde. Eu não ia querer, sabe, fazer uma matéria que eu tava com muita dificuldade, às vezes, porque eu tava muito cansada. Então, eu fazia uma matéria que eu tinha um pouco mais de facilidade mesmo. E meio que foi assim que foi indo. Mas eu não podia deixar as matérias que eu tinha mais dificuldade, né? Então, eu fazia nos dias que eu tava mais descansada. E foi assim que foi indo, assim. No final deu certo. Quanto a assistir aula. Eu assisti todas as aulas, quase. Menos quando eu não podia ir, sei lá, tinha alguma coisa. Porque eu achava que as aulas, elas eram bastante completas. E eu achava que era a melhor revisão que eu podia fazer, sabe? Eu achava que era muito tempo gasto lendo a apostila que eu poderia estar assistindo a aula. Que era um negócio que muita gente fazia, tipo, faltava na aula pra ver a apostila. Eu, particularmente, não funciono muito bem assim. Eu gostava de ter o tempo de aula, prestar muita atenção na aula, já tirar as minhas dúvidas com o professor. Isso já, não sei, me deixava mais confortável com a matéria. Então eu fazia mais ou menos assim. E depois da aula, eu só fazia exercício. Eu não ia pra matéria pra ler a apostila. Eu não fazia resumo, eu só ia para exercício. Tipo, só isso. Eu geralmente fazia questão de resumo. Eu geralmente fazia alguns resuminhos em aula, numa folhinha separada e tal. Eu tinha um caderninho de mini revisão, que eu chamava, que era um caderninho que eu comprei numa loja no shopping perto do Poliedro, que eu colocava, assim, em uma folhinha desse tamaninho, assim, o básico que eu tinha que saber de uma matéria X que eu tinha bastante dificuldade. Então eu coloquei, assim, coisa de transmissão de onda em cordas, que eu sempre esquecia. Era bem sucinto mesmo. Peraí, eu vou dar uma olhada, eu vejo se eu consigo trazer pra vocês. Pronto. Esse era o meu caderninho. Ele tem 2 pinheiros desenhados. Porque minha meta sempre foi fazer pinheiros. Por incrível que pareça, assim, quem me segue desde muito, muito cedo, quando eu ainda tava no cursinho, assim, pré-Unicamp, etc., viu que na minha descrição tava Meta Medicina USP Pinheiros. Era de fato, eu sempre tinha os pinheiros desenhados nos meus cadernos, o que é muito estranho. Atrás tinha as datas dos vestibulares. E dentro eu fiz, assim, algumas coisinhas de mini matérias, assim, que eu sempre esquecia. Tipo, essa de sensibilidade ao aia, aí, tipo, tem raiz, caule, folha, tem de refração, é só, assim, uma pagininha mesmo. Desculpa, o cachorro tá fazendo barulho. É só uma pagininha mesmo, só pra dar aquela relembrada. E eu gostava muito, assim, de olhar antes da prova, eu achava que me acalmava. E, não sei, acabou funcionando pra mim. Acho que menos pra decorar a matéria e mais pra dar uma relaxada, sabe? Enfim, começando com um tópico que muita gente me perguntou, que era como eu estudava as matérias exatas.
Na verdade, a minha dificuldade sempre foi humanas, né? Então eu não pegava muito no pé das matérias de exatas. Eu acho que o mais importante que eu fiz nesse meu ano de cursinho foi aprender a escrever exercícios dissertativos. Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem para fazer. Escrever exercício dissertativo é uma tarefa muito mais difícil do que a gente acha que é. E é um negócio que muita gente peca e acaba deixando o exercício confuso e o corretor acaba tirando ponto sem que você tenha errado. Então, ajuda muito. Acho que se tem uma dica que eu posso dar para vocês para fazer exercício de exatas, é aprender a escrever e fazer muitos exercícios. Eu acho que, principalmente matemática. Matemática é muito de visão, é muito de método também. E esse negócio de visão, por exemplo, para geometria, isso é um negócio que você vê, assim, só treinando mesmo. Isso não tem como você adquirir de muitas maneiras. E método é sempre treino, né? Você tem um método para resolver sistema de equação, sistema de inequação. É sempre o mais importante, eu acho, para resolver um exercício de exata certo. Humanas. Eu sempre tive muita dificuldade em humanas. Então, eu estudava bastante teoria. Eu ia para as aulas. Mas as matérias de humanas eram meio que as únicas que, assim, eu dava uma racinha para estudar mais no fim de semana, assim, dar uma lida, fazer um resumo. Eu tinha muitos resumos do ensino médio. Então, eu usei muitos meus resumos do ensino médio para estudar humanas. Porque aí eu só dava uma lida, era mais tranquilo. E me ajudou bastante, assim, dar uma lida, porque eu acabava relembrando o que tinha acontecido na aula depois de algum tempo. Quanto às obras literárias, eu não li todas. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, Mayombe, Iracema. Mas Iracema eu li em um dia, eu acho que não conta. Eu não li Sagarana, eu não lembro. Eu li poucos livros. Eu li, acho que, metade dos livros. Quase todos eu iniciei, mas eu não terminei, porque eu achava que era muito tempo, sabe? Pra gastar em um livro só, de uma matéria, ao invés de eu estar estudando, sei lá, 3 outras matérias que eu podia fazer melhor. Aí eu meio que acabei pecando nisso. Mas, olhando pra trás, eu leria os livros, honestamente. Porque eu fui muito insegura pra prova a respeito dos livros. Pra estudar pros livros, o que eu fiz foi, eu peguei aulas de livro e devorei, assim. Porque eu sabia que era muito importante. Metade das questões de português da segunda fase da FUVEST são de livro. E é difícil, assim, honestamente. Tem muita coisa que é muito detalhe e que é muito importante você ter lido o livro, assim, de verdade. Por exemplo, ano passado, na questão de A Relíquia, que é o livro novo da FUVEST, foi cobrado quais eram as relíquias de X trechos do livro, assim. Isso é um negócio que você lembra se você leu o livro, né? Então, eu errei essa questão. E isso me deixou bastante insegura no final. Quanto a desempenho nos outros vestibulares, isso me perguntaram também. Eu fiquei, acho que em 160 e pouco na Unicamp, 152, acho, na Unifesp. Eu não lembro exatamente. Eu fiquei na faixa dos 150 na Unifesp, na faixa dos 160 na Unicamp. Eu fui muito mal na Unesp, porque é uma prova que você tem que quase gabaritar e não é o meu estilo de prova, assim, é muito humanas. E eu já esperava, assim, na verdade. Eu fiquei em, acho que 1.500 e alguma coisa. Então, desempenho em... Santa Casa, eu fiquei acho que em 324 ou 325, alguma coisa do gênero. Então,
Assim, desempenho vestibular é um negócio que é muito relativo. Depende muito de sorte, depende muito do que cai, depende muito do que você treinou. Eu treinei basicamente só FUVEST, assim. Sempre foi o meu foco. Então, e durante o mês antes do Enem, eu estudei Enem também. Então, esses sempre foram os meus focos, assim. Principalmente FUVEST, desde sempre é o meu foco. Então, eu fiz muitas provas anteriores no terceiro ano, eu sempre fiz muitos exercícios durante o meu ano de cursinho. Então, é normal ter resultados diferentes para um vestibular que você estudou mais, um vestibular que você estudou menos. Então, não se preocupem com isso. Ter um resultado ruim num vestibular não significa que você não vai ter um resultado bom em outro. Inclusive, um negócio que foi, assim, foi ruim. Foi ruim, mas foi bom. O resultado da Santa Casa saiu, acho que logo depois da primeira fase da FUVEST. E quando eu vi que eu não tinha passado na Santa Casa, porque assim, eu fiz a Santa Casa só pra fazer uma prova antes do Enem, pra tirar aquele nervosismo de primeira prova. Quando eu vi que eu não tinha passado na Santa Casa, eu, eu entrei em pânico, assim, porque, né, a lógica diz, tipo, meu, se você não passou na Santa Casa, imagina o que vai acontecer na prova da FUVEST, tipo, você vai ser destruída. Mas não foi o que aconteceu. Eu fiquei em 68 na FUVEST e fiquei em 324, acho, na Santa Casa. O resultado de um vestibular não afeta o resultado de outro. Vai para todo vestibular. Eu acho que um negócio que eu demorei para entender é que você tem que ir para cada vestibular como se fosse, assim, a única prova que você tá prestando, sabe? Tipo, zera o que você tinha feito antes. Você tá indo para outra prova. Você zera e fala assim, eu vou me dar bem nesta prova que estou fazendo hoje. Aí depois você zera de novo e vai fazer outra prova no dia seguinte. Uma coisa não afeta a outra. Se você foi mal no vestibular, vai pro dia seguinte e continua. É muito difícil de lidar com isso, mas é um negócio que você aprende quando você vai, tipo, muito vestibular. E que, de fato, ajuda bastante, assim, você zerar o placar e ir pro próximo jogo. Pensando que vai começar do zero. Quanto à procrastinação. Eu sempre fui uma pessoa que procrastina muito, na verdade. Eu assisti muita série durante o ano de cursinho. E eu acho que o maior problema da procrastinação foi um negócio que eu aprendi também durante o ano de cursinho. A gente procrastina porque a gente tá cansado. A gente procrastina porque a gente tá desmotivado. Então, o que eu fazia pra tentar continuar era, sei lá, se eu tô procrastinando muito, sabe? Eu dormia, fazia outra coisa. Mas se você tem um hobby, faz o que você gosta de fazer. E depois volta a estudar. Você volta mais descansado, você volta com a mente mais limpa, você volta mais preparado para absorver aquilo que você tem para fazer. Então, eu acho que, assim, procrastinação é um problema, é uma consequência do seu cansaço. Então, acho que a melhor coisa é você aceitar que você tá procrastinando e falar, ok, eu preciso descansar e eu preciso me renovar para fazer a próxima matéria que eu tenho que fazer e fazer os exercícios que eu tenho que fazer. Questão de confiança. Eu sempre fui muito ruim com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito pouco confiante no meu resultado, em tudo que eu estudava. Eu só ia, assim, eu ia o mais relaxada que eu conseguia, porque, tipo, eu tava lá pra fazer a prova, sabe? Eu ia e eu ia pra dar o meu melhor. E meu melhor provavelmente não ia ser o suficiente pra passar. Mas eu ia lá e dava o meu melhor. E isso é o mais importante, eu acho que confiança, se você tem, ótimo. Mas se você não tem, eu tentei lidar com isso de outras formas. Simulados. Eu tive resultados muito variáveis durante os simulados do cursinho. Alguns simulados, assim, eu fiquei em, tipo, mais de 500. Alguns eu fiquei no top 100. Alguns eu fiquei, assim, no top 20. Então, assim, era muito variável. Eu não sei se era eu que era inconstante ou se as provas eram inconstantes. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu não...
não consegui em nenhum simulado de FUVEST fazer a colocação que eu tinha feito, por exemplo. Então, acho que não leva isso como uma base real. A base real é como você vai estar no dia do seu vestibular. E quanto a como lidar? Eu cheguei a ficar preocupada, principalmente no começo do ano, mas foi o que eu falei sobre a confiança, eu ia pra dar uma melhor. Então, tipo, depois que eu vi que uma hora eu tava em X, outra hora eu tava em Y, eu só falei, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque toda vez que eu vou pro meu simulado, eu tô tentando dar tudo que eu tenho, tentando colocar toda a matéria que eu tenho na minha cabeça no simulado. Então, eu meio que só fazia isso. E eu tentava ignorar as classificações, porque eu acho que isso atrapalha mais do que isso ajuda, assim. Tudo bem, geralmente, assim, no mundo ideal, isso daria uma noção do quanto você tá preparada em relação aos outros. Mas a real é que um simulado, principalmente os simulados do poliedro, eles são muito específicos, eles são muito decoreba. Então, eles não representam realmente o que você tá colocando no papel, sabe? Não se preocupem muito com o simulado, sabe? Eles não refletem o que você estudou, eles não refletem exatamente o que você fez durante o seu tempo de estudo. Pelo menos não refletia o que eu fiz, ao menos. Enfim. Então, o que eu fazia, geralmente, era ignorar os simulados e eu fixei a sala, pra não ficar nesse sistema de classificação, sabe? De ir pra sala 1, ir pra sala 2, e depois ir pra 1, e depois ir pra 2, e ver minha classificação, e isso me deixava preocupada o ano inteiro. Eu só fixei na sala 3, no poliedro você sempre fixa na sala 3, e eu fiquei lá o ano inteiro, no mesmo lugar, foi super tranquilo. E não me preocupava com esse tipo de coisa, porque eu acho que isso pode atrapalhar bastante o psicológico durante o ano de cursinho, assim. Quanto à revisão, como eu disse, eu fiz esse caderninho de revisão aqui, que eu carregava para todas as provas. Eu tinha uma pasta dos meus resumos, que eu fiz bem poucos resumos durante o meu ano de cursinho. Eu carregava mais os resumos do ensino médio mesmo. Que eu deixava assim na minha mesa, meio no cantinho, pra no recreio dar uma revisada, pra no intervalo do almoço dar uma revisada também. Aí eu sempre ia revendo assim umas matérias durante, tipo, que foram dadas, sei lá, no começo do ano, durante o resto do ano. Além disso, eu tinha um caderno de dúvidas. Então toda vez que eu tinha um exercício, que eu tinha uma dúvida que eu não conseguia resolver de primeira. Então, por exemplo, um erro de conta, esses erros meio bestas que você identifica na hora. Nesse caderno eu colocava todas essas dúvidas mais complexas e colocava elas resolvidas. Então, por exemplo, eu tinha uma dúvida, eu marcava essa dúvida, ia pro professor, perguntava como é que fazia. Aí eu entendia e colocava nesse caderno. Aí eu passava por ele, assim, às vezes. Mas geralmente isso nem era necessário, porque quando você escreve qual foi sua dúvida e como você resolveu, isso meio que deixa a sua cabeça absorver, sabe? Como resolver isso sempre. Então, isso eu acho que ajudou bastante. Foi uma dica que meu professor do cursinho deu e que eu acabei seguindo e foi bastante... Assim, ajudou bastante, eu achei. Além disso, teve o período de revisão do poliedro, que acho que é outubro, eu não sei, começa mais ou menos um mês antes do Enem. E foi o período que eu comecei a fazer mais provas anteriores. Eu fiz provas anteriores no terceiro ano do ensino médio, muitas provas. Durante meu ano de cursinho eu não fiz provas, eu só comecei a fazer perto delas, assim. Então, por exemplo, antes do Enem, eu fiz as provas dos 3 últimos anos do Enem. Durante, sei lá, 2 semanas antes da FUVEST, eu fiz as 3 últimas provas da FUVEST. E assim foi. Porque
Eu já tinha feito antes muitas provas, então eu meio que não via necessidade de só repetir o que eu já tinha feito, sabe? Então eu continuei fazendo os exercícios de aula até esse período, e só. Mas assim, se você não fez as provas anteriores, tipo, eu no ensino médio tinha feito a maioria das provas até o ano 2000. Se você não fez muita prova, eu acho que é bom começar a fazer prova desde o começo do ano. Eu acho que ajuda muito a você pegar o ritmo, aprender como fazer esse tipo de coisa. Acho que meio que é isso. Eu vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar no inbox, eu posso completar. Acho que só isso.